Exercício número 67, ele pede para calcular a distância entre ponto e reta. Primeira coisa que você tem que lembrar, a equação de uma reta, ela é desse tipo aqui, ó. A equação geral de uma reta, né? A equação geral de uma reta, igual que ele deu ali em cima no enunciado. Deu uma reta. Ela tem esse formato aqui geral. Ela é AX mais BY mais C igual a 0. Consegue enxergar que tem alguma coisa muito parecida aqui em cima? Ó, AXP, BYP mais C. Então, teoricamente, essa parte de cima da fórmula aqui é quando você substitui o ponto, no caso aqui o ponto A, que você está tentando calcular a distância, na equação da reta, com os coeficientes dela, né? Então, essa parte de cima é só isso. Mas eu vou ensinar você a fazer aqui pelo método de escrever achar os elementos primeiro, né? Então, sempre é bom você fazer dessa maneira aqui, ó. Pega o ponto P, no caso ali, ele chamou de ponto A, né? Então, ele vai dar o ponto ali, ponto P, ou na verdade, vamos pôr o ponto A, do jeito que ele colocou ali, para não bagunçar. E aí você tem aqui esse ponto A de coordenadas 1, 2, certo? E aí você pode substituir ele na reta, mas aqui você pode identificar também os elementos ali da reta R que ele deu. Olha ali em cima, ó. Reta R que ele deu é essa aqui, ó. 2x mais y mais 3 igual a 0. Então você já tem aqui os coeficientes de graça aqui, ó. Circula ele aqui, ó. Esse aqui é o A. Esse aqui no lado do y não tem nada, né? Então é 1, é o B. E esse cara sozinho aqui é o C. Então aqui você já tem de graça, né? Na reta R, você tem o A igual a 2, o B igual a 1 positivo e o C igual a 3. Isso aqui já tem metade do caminho andado, já tá? Na verdade, tá tudo pronto, né? Só substituir na formulinha. Então, a formulinha é o seguinte, ó. Isso aqui tá no retângulo roxo, ó. A distância de um ponto à reta, no caso o meu ponto é o A, então seria do A até o R, é o A vezes o X do ponto, mais o B vezes o Y do ponto, mais o ponto, o C. Isso aqui dentro do módulo. Por quê? Estou falando de distância, então só pode ser a parte positiva. Então, já para garantir que de repente isso aqui der negativo, você pensa no módulo, valor absoluto. Dividido pela raiz quadrada do quadrado do A e do B. E o A e o B são esses elementos que você tirou aqui. E aí, acabou, né? Só pôr na formulinha, né? Então, vem aqui, ó. A distância entre o ponto A e a reta R dada é igual. Faz a fração aqui. Vou mudar a cor aqui. Preto. Faz a fração aqui. E aí você vai pôr ali. O módulo, né? O módulo é as duas barrinhas verticais ali, né? E aí vai substituir. Na equação da reta, que é 2x, ó. Olha aqui para cima, ó. Essa é a equação da reta. Então, você vai colocar 2 vezes o ponto, né? 2 vezes o x. Aqui, deixa eu pôr aqui embaixo, ó. Esse é o x, esse é o y do ponto que você vai substituir aqui, ó. Esquece esse P aqui, tá? Ó. Pode esquecer esse P. É o ponto que ele deu ali, no caso. Ponto A, né? Pode ser qualquer ponto. Então, aqui você vai ter 2, que é o A, vezes o x, que é 1, mais 1, que é o B, vezes o y, que é 2, mais o coeficiente C, isso aqui dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada do A ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado. Acabou, só fazer continha agora. Então, você vai ficar com uma fração aqui, módulo, né? Módulo 2 vezes 1. Vou fazer a continha rapidinho aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Então, vai dar 2 daqui, com 2 daqui, 4. Mais 3, 7. Então, vai ficar módulo de 7. Pode tirar aqui, né? Um pedacinho aqui. Dividido pela raiz quadrada de 4, que dá do 2 ao quadrado,
mais o 1 que dá do 1 ao quadrado. Raiz quadrada de 5. Isso aqui vai ficar 7 sobre raiz de 5. E você sabe que você tem que sempre racionalizar, porque eu tenho um denominador irracional. Então, eu vou ter que racionalizar esse denominador, fazendo aquela multiplicação de raiz de 5 sobre a raiz de 5. Lembrando que eu posso fazer isso porque esse daqui vale 1, né? Uma coisa dividida por ela mesma vale 1. Então, multiplicar por 1 fazer multiplicação por 1 não altera, né? Então, ali só vai ficar que a distância do ponto A até a reta R é igual, multiplicando 7 raiz de 5. Embaixo vai dar raiz de 5 vezes 5, que é raiz de 25, né? Raiz de 25 é 5. E aqui está a sua resposta. Beleza? Vamos para o próximo aí, na sequência. Obtenha a distância da origem. Opa, quem é a origem? A origem é o ponto 0, 0. Origem do plano, né? Ó, origem do plano cartesiano. Ponto 0, 0. Até a reta de equação, ele colocou um pedaço aqui e deixou outro pedaço aqui embaixo, né? Vamos ver lá. Coleta os valores aqui, né? O ponto que eu estou procurando, ponto P, né? O ponto P é a minha origem, que é o 0, 0. Sempre for isso aqui, ó, você vai ver que fácil que fica a sua equação aí. E aí os coeficientes da minha reta, né? Vou pegar aqui, ó. O valor do A, do B e do C. Até parece o Bhaskara aí, né? Mas não é, cuidado, hein? É só parece, só. 3, 4 e menos 4. Aqui na ordem, ó. O A é quem multiplica o X, o B é quem multiplica o Y e o C é o termo independente. E aí você substitui lá na formulinha que estava ali no item anterior, né? Então aqui vai ficar distância do ponto P até a reta R é igual. Faz a fração aqui, põe módulo de um lado, e aí fica 3 vezes 0, que é o ponto X aqui, né? É o X do ponto e o Y do ponto que ele deu, né? Lembra que era um XP, YP que tinha na formulinha, que até risquei? É isso aí. Mais 4 vezes o Y do ponto, que é 0. E aí, menos 4, né? Que é o coeficiente C. Dividido por 3 ao quadrado, que é o A, mais 4 ao quadrado, que é o B. Aqui vai ficar bonito, hein, ó. Olha que lindo, ó. Corta, corta, tudo vezes 0, né? Multiplicou por 0 e foi embora. Sobrou módulo de menos 4. Só que o módulo de menos 4, eu estou falando valor absoluto. É só o 4. Lembra que eu falei que estou falando de distância e não existe, não pode dar negativo? Então, para garantir, ele colocou em módulo. E aqui embaixo vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9, e 4 ao quadrado, que dá 16. Então, vai dar aqui embaixo, ó, raiz quadrada de 16. Opa, deixa eu pôr na ordem ali, né? 9 mais 16, que dá 25. Então, fica 4 sobre raiz de 25. Aí você fala, nossa, tem que racionalizar. Não tem, porque a raiz de 25 é exata, né? 4 quintos aqui, ó. 4 quintos. E acabou minha resposta aí, ó. A distância entre as retas, ou entre o ponto do plano cartesiano e a origem aí, 4 quintos, né? Entendeu aí? Podemos fazer o próximo? Vamos lá. Na sequência aí, ó. Exercício 60... Deixa eu lá. Você vai para frente, né? Exercício 69. O exercício 69, ele é muito parecido aí. Certo? Só que eu vou ter que fazer um pouquinho, alguns ajustes aí. Por quê? Ele vai me dar um triângulo. E não precisa desenhar esse triângulo no plano cartesiano, tá? Por quê? Tem uma propriedade aqui que vai ajudar bastante. Veja bem, ele vou desenhar um triângulo qualquer, tá? Vou desenhar um triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Aqui, ó. Qualquer, tá? Não importa quem seja. Esse triângulo aqui, ó. Ele me disse ali que eu quero a distância do triângulo de vértices 2, 0. Pode colocar se você quiser aqui, ó. Ponto A é o 2, 0. Ponto B é o 3, 1. 3, 1. E o ponto C é o 0, 2.
Põe na onde você quiser. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Não importa. 0,2. Desenhar assim que ele vai ficar bem intuitivo para você, tá? Ele disse ali, ó. Calcule a distância, ou a medida da altura do triângulo relativa ao lado BC. Então, eu quero uma altura, veja bem aqui, ó. Uma altura relativa desse triângulo, relativa ao lado BC. Quando ele fala medir altura relativa, ele está falando disso daqui, ó. Tem um lado BC e tem uma altura, que é essa reta aqui, ó. Ela pode ser em qualquer lugar, né? Mas quando ele fala altura, você tem que pensar que é a menor distância, então é sempre a perpendicular. Então, eu vou calcular aqui, ó. Essa aqui é a minha altura. E aqui ele forma 90 graus, né? Ó, forma 90 graus. Então, teoricamente, o que ele está pedindo é para eu calcular a distância desse ponto A até essa reta aqui, né? Por esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto D. Vou chamar aqui, não vou precisar dele, né? Mas vou deixar ponto D. Não preciso nem das coordenadas dele. Primeira coisa que você tem que fazer, você está falando de um exercício que é a distância de ponto à reta. Eu preciso determinar quem é a equação dessa reta que passa aqui, ó. Ó, tem uma reta que passa e que contém o lado BC aqui, ó. Deixa eu desenhar ela de vermelho aqui e vou pôr ali, ó. Essa aqui é uma reta R que eu vou chamar, tá? E essa reta R, ela contém os dois pontos aqui, ó. O B e o C. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar a equação dessa reta. Então, vamos lá. Se eu tenho que encontrar a equação da reta, tem que usar a formulinha do determinante, né? Lembra da formulinha do determinante? Você coloca aqui, ó, x e y, 1 e 1. E aqui você coloca as coordenadas do ponto, né? 3, 1, da ordem que você quiser. E 0, 2. E esse determinante aqui é igual a 0. Mas aí, para te ajudar, eu já vou pôr as colunas aqui do lado, né? O x e y, lembra, tem que copiar aqui, ó. 3, 1 e 0, 2. Para a gente fazer as multiplicações. E agora, esse determinante aqui deve ser igual a 0, para que eu tenha a equação da minha reta. Então, vou fazer ali do lado, ó. O que vai ficar? Multiplica aqui primeiro, ó, as três na diagonal, as três diagonais principais, ó. Aqui eu vou ter x, aqui vai zerar o y, e aqui vai dar 6. Então, aqui, ó, x mais 6. Vai lá rapidinho, trabalha sua habilidade para você chegar nesse ponto aqui, ó. X mais 6, certo? Ó, x vezes 1 vezes 1, x. 0 do y, e 1 vezes 2 vezes 3, 6. Tudo positivo. Agora, para trás, vai zerar, né? Vai zerar não, vai mudar o sinal. Aqui vai zerar, primeiro. O segundo aqui vai dar 2x, ó, 2x positivo, vira negativo. E aqui vai dar 3y positivo, vira 3y negativo. Então, põe lá, ó, menos 2x, que deu negativo, menos 3y, que deu negativo. Isso aqui tem que dar 0. Só juntar os x aí, né? Porque são os termos semelhantes para encontrar a equação geral da reta. Então, aqui vai ficar 2x negativo com x positivo dá menos x. Menos 3y mais 6 igual a 0. E aqui eu já tenho a minha reta. No caso aqui, essa minha reta, eu posso chamar ela de reta BC. Essa aqui é a reta BC, que contém os pontos B e C, né? Que na verdade eu chamei de reta R. Então aqui você vai ficar com os coeficientes ABC que você precisa coletar, né? Então aqui vai ficar A igual a menos 1, B igual a menos 3, que é quem está com Y, e o C igual a 6. Se você não gosta de número negativo, você pode, com toda certeza e tranquilamente, você pode trocar. Muda para positivo aqui, negativo aqui. A equação da reta não se altera, tá? Você pode fazer isso com toda garantido aí. E agora o que eu tenho que fazer é só calcular a distância desse ponto aqui, ó, desse ponto A até essa reta, né? Então já tenho os coeficientes da reta, as coordenadas do ponto ali. Vou fazer na próxima luz ali, ó. Então, ó, fica ali, o ponto é o 2, 0. Talvez eu tenha que voltar para pegar algumas informações aí, né? O ponto A ali é o 2, 0, que é o vértice lá de cima. E a minha reta tinha os coeficientes A igual a menos 1, B igual a menos 3 e o C igual a 6. Certo? Só vou voltar lá para conferir para não fazer coisa errada. Tá certo aí, ó. Agora joga na formulinha lá, né?
Qual que era a formulinha? Joga aqui no canto, ó. A distância do ponto até a reta, do ponto A até a reta R, era o módulo. Põe aqui, né? A minha fração. Só fazer um pouquinho maior. Então, vai ficar módulo de A, que é menos 1, vezes o x do ponto, que era o 2. Esqueci de pôr aqui, né? Esse é o x, esse é o y do ponto. Então, 1 vezes 2, que é AX, né? Aí, menos 3, que é o B, vezes o y do ponto, que é 0, mais o coeficiente C, em módulo, dividido pela distância, pela raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Lembra que eu falei para você multiplicar por menos 1? Para não ficar com esses negativos nojentão aqui, mas dá a mesma coisa, tá? Distância de A até R é igual. Em cima aqui vai dar, vou fazer a continha preliminar, ó. Menos 2, aqui vai zerar, e 6. Menos 2 que deu dali com mais 6, aqui daria 4, né? 4 positivo em módulo é 4. Dividido por 1 ao quadrado dá 1. Mais menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Fica tudo positivo aí, ó. Então, fica 4 sobre a raiz de 10. Que, novamente, aí tem que racionalizar, não tem? Como que racionaliza? Multiplica em cima e embaixo pelo valor que está no denominador ali, né? Que é quem? Raiz de 10. Então, você multiplica, vai ficar 4... Multiplica aqui, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Multiplica aqui por raiz de 10. Opa! Raiz de 10 e raiz de 10. E aí, vai ficar 4 raiz de 10 sobre 10, né? Então, vai ficar ali, ó. 4 raiz de 10 dividido por 10, que é 10 vezes 10 aqui, ó. Vou multiplicar, ó. 10 vezes 10 vai dar raiz de 100. É só se tirar do módulo aqui, né? Da raiz. Fica 10. Só que aí dá para simplificar, né? 4 e 10 são pares, dá para dividir por 2. Então, aqui dividindo por 2 fica 2 e aqui fica 5. Então, a distância entre A e R, que na verdade é o comprimento da altura que ele pede no exercício, fica 2 raiz de 10 sobre 5. Tranquilo? É isso aí.